Existe um lugar no coração do Brasil onde o tempo parece respirar mais devagar. Um território vasto, silencioso, antigo, onde o calor atravessa os campos como uma força invisível. E o vento percorre árvores retorcidas, capins dourados e veredas escondidas como se carregasse memórias de milhões de anos. Poucos imaginam que por trás dessa paisagem aparentemente seca, existe um dos biomas mais fascinantes do planeta. Um lugar onde as raízes mergulham fundo na terra, onde o fogo nem sempre significa fim, e onde a vida aprendeu, de forma quase hipnotizante, a renascer depois da cinza. Aqui, cada árvore torta conta uma história. Cada nascente escondida sustenta uma jornada. Cada animal que atravessa o campo aberto carrega uma estratégia secreta de sobrevivência. Este é um mundo selvagem, profundo e muitas vezes esquecido. Um lugar que parece simples à primeira vista, mas que guarda mistérios capazes de mudar a forma como enxergamos o Brasil. Hoje nossa jornada começa no Cerrado Brasileiro, a savana tropical que pulsa no centro do país, um território de silêncio, calor, águas ocultas, animais extraordinários e paisagens moldadas pela força do tempo. Seja bem-vindo ao Cerrado Brasileiro, segredos de um dos biomas mais fascinantes do planeta. No centro do Brasil, longe das praias mais famosas e das florestas mais lembradas, existe um território imenso que atravessa estados, planaltos, rios e chapadas. O Cerrado se espalha como uma pele antiga sobre o coração do país. Ele está em Goiás, Tocantins, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Bahia, Maranhão, Piauí, São Paulo, Paraná e no Distrito Federal. Mas sua importância vai muito além do mapa. À primeira vista, o Cerrado pode parecer seco, pode parecer vazio, pode parecer apenas uma terra de árvores baixas, troncos tortos, capim amarelado e sol implacável. Mas essa impressão engana. Por baixo do solo existe uma força silenciosa. Raízes profundas atravessam a terra em busca de água, como se cada planta carregasse dentro de si uma memória ancestral de sobrevivência. O clima aqui é feito de contrastes. Durante meses a seca domina, o chão racha, o ar fica pesado, o calor parece subir da própria terra. Depois, quando chegam as chuvas, tudo muda. O verde retorna, as flores surgem, os rios ganham voz e a paisagem, antes silenciosa, se transforma em um espetáculo inesperado. Muitos chamam o Cerrado de berço das águas do Brasil. De suas nascentes, nascem rios que alimentam bacias imensas, atravessam longas distâncias e sustentam cidades, plantações, animais e pessoas. Proteger o Cerrado não é apenas proteger uma paisagem. É proteger a água que corre longe. É proteger um equilíbrio que começa no silêncio do campo e termina na vida de milhões. Nas profundezas do Cerrado, a paisagem começa a se elevar. O chão se transforma em pedra. Os campos se abrem em direção ao horizonte e surgem chapadas grandiosas, paredões antigos, vales profundos e rios cristalinos que cortam a terra como veias de luz. A Chapada dos Veadeiros é uma das imagens mais impressionantes desse universo. Ali, o Cerrado se apresenta de forma quase sagrada. A água despenca de rochas antigas. Cachoeiras caem em piscinas naturais. O som das quedas atravessa o silêncio como uma música ancestral.
enquanto o sol ilumina pedras, capins e árvores tortas que resistem ao vento. É uma paisagem dura e delicada ao mesmo tempo. Selvagem, mas frágil. A cada curva, o cerrado revela uma nova camada. Um campo aberto que parece infinito. Uma trilha estreita entre arbustos secos. Um rio escondido entre pedras. Uma vereda surgindo onde o olhar menos espera. Durante a seca, tudo parece mais severo. O ar fica quente, o chão perde umidade, as folhas secam e o silêncio cresce, mas basta observar com calma para perceber que a vida continua ali, escondida em detalhes pequenos. Uma flor resistente, uma pegada na areia, um canto distante, um movimento rápido entre as sombras. Nas chuvas, o cenário desperta. A água escorre pelas encostas. Os campos ganham cores novas. Os rios se tornam mais fortes. E a paisagem, antes marcada pelo calor implacável, assume uma beleza hipnotizante. O cerrado nunca é apenas uma coisa. Ele é seco e úmido, áspero e delicado, silencioso e cheio de sons, antigo e sempre renascendo. E enquanto as cachoeiras seguem caindo sobre as pedras, uma presença colorida corta o céu. Quando o sol nasce sobre o cerrado, o silêncio não desaparece de uma vez. Ele se desfaz lentamente. Primeiro vem o vento passando pelas folhas, depois o som distante da água, e então, de repente, o céu se enche de vozes. São as araras, cruzando a vastidão como flechas coloridas. A arara canindé surge com seu azul intenso e seu amarelo luminoso. Parece carregar nas penas um pedaço do céu e um reflexo do sol sobre a terra. Já a arara vermelha aparece como uma chama viva em movimento, misturando tons de vermelho, verde e azul, em um espetáculo que parece grande demais para uma única ave. Elas não são apenas belas. Elas fazem parte da memória viva do cerrado. Com seus bicos fortes, quebram frutos duros, alimentam-se de sementes e ajudam a espalhar vida por onde passam. Cada voo pode carregar o futuro de uma árvore. Cada pouso pode iniciar um novo ciclo. Há algo emocionante em observar araras voando em pares. Muitas seguem juntas, cortando o céu como se conhecessem cada corrente de vento, cada árvore segura, cada caminho invisível entre as veredas. Elas parecem livres, mas sobreviver aqui exige esforço. Durante a seca, quando os frutos ficam raros e o calor domina os campos, essas aves percorrem grandes distâncias em busca de alimento. Elas atravessam chapadas, matas de galeria e áreas abertas, guiadas por um mapa ancestral. Um conhecimento silencioso, passado pela experiência da sobrevivência. Mesmo quando o fogo avança e a fumaça escurece o horizonte, o som das araras continua ecoando. É como se lembrassem ao cerrado que a vida sempre encontra uma forma de voltar. Mas enquanto o céu se enche de cor, no chão outro personagem começa a se mover. No chão do cerrado, onde o vento balança os capins e a luz dourada atravessa a paisagem, uma silhueta elegante aparece quase sem pressa. Pernas longas, passos medidos, olhar vigilante. A seriema surge como se conhecesse cada centímetro daquele território. Seu canto é uma das vozes mais marcantes dos campos abertos. Forte, prolongado, quase hipnotizante. Ele atravessa veredas, chapadas e pastagens naturais como um chamado antigo, misturando alerta, presença e mistério.
Quando a seriema canta, o cerrado parece responder. Ela é uma caçadora paciente. Caminha observando o solo, atenta a pequenos movimentos entre folhas secas, insetos, répteis e animais menores. De repente para, inclina o pescoço, fixa o olhar e, em um movimento rápido, transforma silêncio em ação. Sua aparência combina perfeitamente com a paisagem. A plumagem clara se mistura aos tons secos do campo. O pequeno topete balança com o vento. As pernas longas permitem que ela enxergue acima da vegetação baixa, como uma sentinela discreta do chão aberto. Existe algo contraditório na seriema. Ela parece delicada, mas é firme. Parece leve, mas carrega a força de uma predadora. Parece apenas caminhar, mas está sempre calculando. No cerrado, sobreviver não depende apenas de tamanho, depende de atenção, de paciência, de saber esperar o momento exato. A seriema nos lembra que este bioma não é feito apenas de grandes espetáculos, ele também vive nos detalhes, no som distante, na sombra que se move, na ave que caminha entre os capins, quase confundida com a própria paisagem. E quando a tarde começa a cair, outro símbolo do cerrado surge em silêncio. Ao entardecer, quando o céu ganha tons de cobre e o calor do dia se dissolve lentamente, uma figura alaranjada aparece entre os capins altos, pernas longas, movimentos silenciosos, orelhas erguidas, olhar distante. É o lobo-guará, um dos símbolos mais impressionantes do cerrado brasileiro. Ele não se comporta como os lobos que muitos imaginam. Não anda em matilha, não caça em grandes grupos, não depende de uma alcateia para dominar o território. O lobo-guará é, antes de tudo, um solitário. E sua solidão não parece tristeza, parece adaptação. Suas pernas longas são perfeitas para os campos abertos. Elas permitem que ele enxergue por cima dos capins, perceba movimentos distantes e caminhe por grandes áreas com elegância silenciosa. Sua pelagem alaranjada reflete a cor quente do solo. Sua presença parece nascer da própria paisagem. Mas o segredo mais fascinante desse animal está em sua dieta. Apesar da aparência de predador, ele não vive apenas de carne. O lobo-guará também se alimenta de frutos, e um deles tem uma importância especial: a lobeira. Uma fruta nativa que se tornou parte essencial da relação entre o animal e o cerrado. Ao comer a lobeira, o lobo-guará não apenas se alimenta, ele espalha sementes. Depois que passam por seu sistema digestivo, essas sementes podem germinar com mais facilidade. Assim, sem saber, o lobo se transforma em jardineiro. Caminha pelo cerrado plantando o futuro da própria paisagem. É uma das imagens mais belas deste bioma. Um animal solitário atravessando a vastidão, carregando dentro de si a continuidade de uma árvore. Ele busca alimento, mas entrega vida, procura sobreviver, mas ajuda o cerrado a permanecer. E enquanto desaparece entre as sombras, outro gigante surge no horizonte. Nos campos abertos do cerrado, uma figura alta atravessa o horizonte como uma lembrança de tempos antigos. A ema surge entre os capins com seu corpo grande, suas penas discretas e suas pernas fortes. Ela não voa, não sobe aos galhos, não corta o céu como as araras, mas quando corre, parece dominar a própria vastidão.
A ema é a maior ave das Américas. E essa grandeza não está apenas no tamanho, está na forma como ela ocupa a paisagem. Seu corpo parece feito para o campo aberto. Suas pernas funcionam como molas naturais. Cada passo carrega equilíbrio, força e velocidade. Existe uma beleza inesperada em uma ave que não precisa voar para ser livre. A ema encontra sua liberdade no chão, na corrida, na distância, na capacidade de desaparecer no horizonte antes que qualquer ameaça consiga alcançá-la. Mas talvez o comportamento mais curioso da ema esteja na forma como cuida dos filhotes. No mundo dessas aves, o macho assume uma missão impressionante. Ele prepara o ninho, choca os ovos, protege os pequenos e conduz a ninhada pelos campos, enquanto os filhotes o seguem em fila, como pequenas sombras, tentando aprender o caminho da sobrevivência. É uma estratégia que revela a inteligência silenciosa da natureza. Enquanto as fêmeas podem colocar ovos em ninhos diferentes, os machos se tornam guardiões atentos de uma nova geração. Em um ambiente onde predadores, calor, seca e distância impõem desafios constantes, cada comportamento precisa ter sentido. A ema também ajuda o cerrado a se renovar. Ao se alimentar de sementes, frutos e pequenos animais, participa do equilíbrio do ambiente. Caminha, corre e dispersa vida por grandes áreas. Quando um grupo de emas desaparece no Campo Dourado, a cena parece simples, mas carrega algo grandioso. A imagem de um bioma em movimento. E acima desse chão, outra presença observa tudo. O carcará observa o cerrado de cima. Pousado em um galho seco, com o rosto marcado por tons fortes e o olhar sempre atento, ele parece conhecer cada movimento do campo abaixo. Nada passa despercebido. Uma folha que se mexe, um inseto exposto, um pequeno animal atravessando o solo, uma carcaça deixada pelo tempo. Ao contrário de aves de rapina especializadas em ataques rápidos no ar, o carcará desenvolveu outra estratégia. Ele se adapta, aproveita oportunidades, come o que o ambiente oferece. Insetos, pequenos répteis, roedores, restos de animais. No cerrado, onde tudo muda entre seca e chuva, adaptar-se é uma forma de inteligência. Mas enquanto ele domina o alto com sua atenção feroz, outra criatura atravessa a paisagem em um ritmo completamente diferente. Lenta, silenciosa, quase hipnótica. O tamanduá-bandeira surge como uma figura ancestral, carregando sua enorme cauda como uma sombra viva. Ele caminha sem pressa. Seu focinho longo toca o ar em busca de sinais invisíveis. Sua visão é limitada, mas seu olfato é extraordinário. O mundo do tamanduá não é feito apenas de imagens, é feito de cheiros, de rastros, de mensagens escondidas no solo. Suas garras poderosas abrem cupinzeiros endurecidos pelo sol. Sua língua longa e pegajosa entra por túneis estreitos, capturando formigas e cupins em movimentos rápidos. Mas há algo inesperado em seu comportamento. Ele não destrói tudo. Alimenta-se por pouco tempo e segue adiante, permitindo que a colônia se recupere. Então, perto de rios, lagoas e matas de galeria, surge uma presença ainda mais discreta. A anta, robusta, tímida, noturna, muitas vezes invisível aos olhos humanos, mas profundamente importante para a paisagem.
Ao comer frutos e caminhar por longas distâncias, a anta dispersa sementes. Ela planta florestas sem saber. Leva vida para longe da árvore-mãe. Cria possibilidades em lugares novos. O carcará aproveita. O tamanduá controla. A anta espalha. Cada um sustenta uma parte da engrenagem invisível do cerrado. E é nesse equilíbrio discreto que o bioma revela uma de suas maiores verdades. Nada existe sozinho. Depois de atravessar campos abertos, chapadas, veredas, rios, animais solitários e aves coloridas, começamos a entender que o cerrado não é apenas uma paisagem. Ele é uma lição sobre resistência, sobre adaptação, sobre a força silenciosa das coisas que parecem frágeis. O cerrado ensina que nem toda beleza precisa ser óbvia. Algumas belezas vivem escondidas no solo, em raízes profundas, em sementes levadas por animais, em flores que surgem depois do fogo, em nascentes pequenas que, com o tempo, se tornam rios grandiosos. Aqui, a vida não nega a dificuldade. Ela convive com ela. O calor implacável chega, a seca se prolonga, o fogo passa, o alimento rareia, mas o bioma encontra formas de continuar. Cada espécie carrega uma resposta. Cada comportamento revela uma solução. Cada ciclo confirma que sobreviver é uma arte antiga. Talvez seja por isso que o cerrado pareça tão profundo. Ele não impressiona apenas pela escala, impressiona pela paciência, pela capacidade de esperar a chuva, pela coragem de florescer depois da cinza, pelo modo como transforma a escassez em estratégia, silêncio em memória, vastidão em casa. Diante dele, o ser humano também precisa aprender humildade. Porque muitas vezes olhamos para uma paisagem seca e pensamos que há pouco ali. Mas o cerrado mostra o contrário. Mostra que a vida pode estar escondida, que a riqueza pode morar no detalhe, que um campo aparentemente vazio pode sustentar águas, animais, plantas, histórias e futuros inteiros. Depois dessa jornada, entendemos que o cerrado brasileiro é muito mais do que uma savana no centro do país. Ele é um mundo inteiro, um território de mistério, força e memória, um bioma que guarda águas, sustenta vidas e revela uma beleza que só aparece para quem observa com calma. Entre chapadas antigas, árvores retorcidas, rios escondidos e animais extraordinários, o cerrado mostra que a natureza nem sempre precisa ser exuberante à primeira vista para ser grandiosa. Às vezes, o mais impressionante está justamente no que resiste em silêncio, no que permanece, no que renasce. As araras levam cores ao céu, a seriema dá voz aos campos, o lobo-guará planta sem saber, a ema corre pela vastidão, o carcará vigia, o tamanduá caminha como se o tempo não existisse, a anta espalha florestas em silêncio e juntos todos eles escrevem uma história antiga, delicada e poderosa. O cerrado não é apenas cenário, é origem, é caminho, é abrigo, é uma das grandes memórias naturais do Brasil. E talvez, ao conhecê-lo melhor, a gente entenda que preservar este bioma não é uma escolha distante, é uma necessidade profunda. Se este vídeo te marcou de alguma forma, considere deixar o like para apoiar o canal.
E se você gosta de documentários sobre lugares fascinantes, culturas, natureza e territórios pouco conhecidos, inscreva-se para acompanhar as próximas jornadas. Ainda existem muitos mundos escondidos, esperando para serem revelados. Obrigado por assistir e boa viagem.